Boa tarde a você, boa noite, bom dia, aonde você estiver e ouvir esse vídeo. Eu quero crer que você crê em Deus. Bom, e se você não crer, não muda o fato de que Ele existe. Deus existe. Não muda o fato se eu creio ou deixo de crer. Bom, independentemente do nosso credo, religião, prática, mística, o fato é que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é real, Ele vive, Ele existe. E Ele é um Deus vivo, Ele é Espírito e é Deus, Criador de todas as coisas. Ele criou do nada e Ele é eterno, não tem começo, nem meio e nem fim. E eu quero ler aqui, para todos, eu quero meditar rapidamente sobre isso. E no outro vídeo Deus me deu esse texto aqui e estou fazendo esse que eu quero compartilhar com você. Um Deus vivo, um Deus real. Isso está lá em Salmos capítulo 7, exatamente o versículo 9. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Se o homem, genérico aqui, homem e mulher, se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, armado e teso está o seu arco. Bom, nós sempre falamos que Deus é amor. Sim, Ele é amor. A maior expressão de amor de Deus é Ele ter enviado o seu único filho. Passou 33 anos aqui nessa terra, ausentando-se de uma glória maravilhosa, sublime e linda, sem imperfeição, sem erro e sem pecado. Bom, Deus trabalha com processos, né? Deus trabalha com processos. Dependendo da idade, muitos de nós não conseguimos enxergar o processo de Deus na existência, na nossa existência. Estava compartilhando aqui com o Tiago, agora há pouco, vou tomar um café ali, e estava compartilhando com ele os processos de Deus na vida de um homem, como Deus trata a gente. Mas Deus não trata apenas filho, Deus tem tratado a humanidade. Isso aqui é uma verdade, pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. Mas de quem? De todos. Ninguém é incólume, ninguém fica... não queria usar essa expressão. Ninguém está livre de ser sondado em sua mente e em seu coração. Tanto é que se você ler a palavra de Deus ela é escrita para toda a humanidade. É a palavra de Deus para a sua criação. E o que se dirá para seus filhos e suas filhas? É a palavra de Deus. E Deus, ele trabalha com processos. Talvez você esteja no meio de um processo que Deus sabe que você é filho, filha. Por quê? Porque você recebeu o Filho dele como Senhor e Salvador. Sim. Quer ser filho, quer ser filha? Receba Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E aí você, como filho e filha, um Deus que sonda as mentes e os corações, Ele sabe o nosso rumo. Primeiro, Ele sabe o rumo que Ele tem para nós. E segundo, Ele sabe se você e eu estamos no rumo errado ou certo. Você sabe se você está no rumo certo ou errado? Puxa, e aí Deus começa a trabalhar com os processos.
Quando Deus sabe que a gente está tomando uma direção errada, muitas vezes a soberba, o orgulho, nos faz tomar decisões erradas. E Deus fala conosco, muitas vezes não ouvimos. E Deus, ele precisa nos quebrantar. Eu estava compartilhando com o Tiago uma experiência que eu passei no Unibanco. Deus precisava me tratar. Bom, ele continua me tratando até hoje. Sempre vai continuar nos tratando. Mas eu lembro que nos anos 80, 87, por aí, eu fui condenado de furto, de roubo no Unibanco. E eu fiquei 8 meses afastado. Foi um tempo difícil, muito difícil, né? Antes de 84, na realidade. Anos 80. E foi um tempo difícil, porque eu amava o Unibanco. Eu achava que eu não vivia sem o Unibanco. Acreditem nisso. Eu achava. Cuidado você que ama demais a sua empresa. Se você acha que a sua empresa é quem vai te dar o sustento para o resto da vida, quem dá é Deus. E Deus queria mostrar isso para mim. Fora outras coisas. Que me quebrantar. Ele queria me quebrantar. Essa foi uma das fases, dos tratamentos de Deus para me quebrantar, para me trazer a consciência que sem Ele eu sou nada. Ora, se não for o Senhor que te escolhera, que lhe tratara, que te escolheu desde o ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo, Ele ainda te trata. Sem Ele você não é nada. Eu gosto de um versículo que Davi fala: Senhor, nunca permita que a soberba se assenhorie de mim. Então, Deus queria me tratar e eu fui acusado de roubo. Como que eu descobri isso? Eu era um funcionário Caxias que eu amava o Unibanco. E nas férias eu fui dar uma passeada lá. Puxa vida, 21 quilômetros da minha casa, fui dar uma passeada lá. E lá eu nem entrei porque já fui avisado por um funcionário que eu tinha sido acusado de roubo. Ou melhor, ele não falou que eu tinha sido acusado, ele falou que meus 2 chapas, que eu andava junto para cima e para baixo, tinham sido acusados de furtos. Eu já não dormi aquela noite, eu chorei de pânico, medo do que poderia acontecer, e depois veio a acontecer. Voltei de férias, já fui chamado para a mesa do chefão, Djalma, o nome dele, e ele me deu simplesmente me escorraçou. Como é que eu não pude perceber? Porque eu disse que não sabia e que não tinha participado. Mas foram 8 meses. Fui xingado, fui afastado, fraudaram documentos com a minha assinatura, que eu não tinha feito, para me acusarem, para comprovarem diante dos outros, porque muitos estavam inconformados de que eu estivesse ali. Mas foram 8 meses. 8 meses alijado, afastado, para departamento considerado inútil. Mas fiquei lá. Mas Deus estava me tratando. Eu nunca esqueço que eu procurei o pastor Orlando, o saudoso pastor Orlando, está com o Senhor. Nunca esqueço. O templo hoje ali da primeira igreja Batista da Lapa estava sendo construído. E na escadaria ali, saindo do templo lá de baixo, da parte de baixo, indo para os banheiros, nunca esqueço. E ele falou para mim: Wagner, eu contei essa história para ele, você não é cauda, você é cabeça. Na hora eu não entendi bem, mas o fato é que a palavra me confortou. Você não é cauda, você é cabeça. Lembre-se disso. E foram 8 meses de sufoco. Olha o que diz a palavra: pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. Deus, Ele quer nos tratar às vezes, ou sempre. Mas o versículo seguinte, o 10, de Salmo 7, 9, 10 que eu li, e o 11: o meu escudo está com Deus. Olha isso, que salva os retos de coração. E o que aconteceu? Para piorar, eu fui acusado de roubo, né? Para piorar, eu estava aguardando a aprovação do financiamento da casa onde eu moro. E estava lá no alto escalão porque o Unibanco foi o que financiou onde eu moro. E precisava da assinatura do diretor da área.
E eu sendo acusado de furto. Queridos, olha, que sufoco, que medo, que pânico. Só que, olha o que diz o salmista: o meu escudo está com Deus. Não importa o que a gente passe ou esteja passando, o meu escudo está com Deus. Afinal, eu fui xingado, aquele chefão que me xingava, quando eu fiz aniversário, acredite eu que em 88, sim, em 88 eu fiz aniversário. No dia do meu aniversário, aquele chefão que me xingava, eu vi ele me xingando, nem vou citar aqui do que. Era dia do meu aniversário, ele veio e me cumprimentou. Meus parabéns. Nunca vimos alguém tão honesto como você. O mesmo que me acusava veio falar isso. Naquele mesmo dia eu fui reintegrado na minha função, né? Porque não se encontrou nada a meu respeito. E depois, passado um tempo, aqueles que foram acusados, tiveram problemas com a polícia, enfim, um deles me procurou e contou o que aconteceu durante esses 8 meses. Conto isso aqui para a glória de Deus, irmãos. São experiências. Fui tratado por Deus, ainda sou tratado, mas fui tratado. E ele me contou que ele queria compartilhar com o outro. Vou omitir o nome deles aqui. Queria compartilhar com o outro. E o outro queria muito, mas ele falou assim: não. Bom, primeiro quem me salvou foi Deus. Veja só, o meu escudo é Deus. E ele falou assim: não. Ele tem a fé batista dele não vai deixar ele entrar nesse processo. Querido, se eu tivesse sido convidado, eu perderia o emprego, eles poderiam me acusar, dizer que eu é que roubava, entende? Que seria algo trágico, né? E eu não fui. E aí ele contou que a minha fé batista me salvou. Eu sei que não foi a fé batista, foi a fé que eu professava em Jesus. E Deus foi meu escudo. Está passando alguma adversidade, alguma acusação, alguma perseguição? Deus, no meio da perseguição, Ele é o teu, Ele é o nosso escudo. Então Deus continua sondando nossas mentes e os nossos corações, pois tu, ó justo Deus, sonda as mentes e os corações. Deus é um justo juiz, um Deus que expressa, né? Se você é um convertido, então não tema. Deus é o nosso escudo. Tenha fim a malícia dos ímpios. E teve fim a malícia dos ímpios. Ali Deus estava me tratando no meio daquele processo, que eu achava que eu não viveria sem Unibanco. E Deus queria mostrar Ele queria mostrar para mim que eu poderia sim depender só dele. 1997 foi 13 de fevereiro de 1997. 28 anos. Nunca faltou nada. Mesmo com esse aqui fazendo trapalhadas financeiras, com empresa, enfim, nunca faltou nada. A misericórdia de Deus esteve junto. Vamos crer somente nele, que ele é o sustentáculo da nossa sorte. Ele permite que as nossas divisas caiam em lugares deliciosos. Ele é o sustentáculo da nossa sorte. Salmos 16 termina dizendo: na sua presença há abundância de alegrias. Ele nos ama, Ele te ama. Ele sonda mentes e corações. Durmamos em paz, levantemos em paz, sabendo que Ele cuida de nós, cuida do Wagner, cuida do João, cuida da Maria, cuida do Wagner, cuida da Grace, cuida do Pedro, cuida do Antônio, cuida de todos. Ele está cuidando de você. Pai, acalma o coração dessa que ouve esse vídeo, acalma os nossos corações, pois como diz a tua palavra, os nossos tempos estão em tuas mãos. Salmos 31, 15a. Neemias 2:20, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O Senhor é sustentáculo da nossa sorte, de Salmos, Pai. Deus abençoe esse que está me ouvindo, em nome de Jesus. Curta, compartilhe e se inscreva. Deus abençoe você. Jesus te ama.